Então, vamos lá. Bom, gente, som, vamos falar de som de uma maneira bastante clara, objetiva, de uma forma que vocês tenham aquela sensibilidade no momento da edição, no momento da gravação, no momento da locução, a forma de você lidar com o som, que seja algo prático, que seja algo que já faça parte da sua vida, da mesma forma quando você pedala numa bicicleta, dirige um carro, ou toca algum instrumento, se for o caso. Então, o som, ele trabalha através de uma energia mecânica, ele trabalha através da pressão do ar. Então, é por isso que com o som nós temos essa percepção tridimensional, ou seja, toda vez que eu falo alguma coisa, como agora falando para vocês, eu tenho aqui o meu pequeno estúdio, então o som, obviamente, ele vai bater na parede, no teto, no chão, na frente da câmera, nas telas, ou seja, ele fica batendo no ambiente todo. Então, neste caso aqui, esse som que vocês estão ouvindo, se a gente colocasse num Spectrum Analyzer, vai dar para perceber que tem batimento, porque eu não tenho proteção acústica nenhuma, mas eu tenho livros, eu tenho CDs, DVDs, etc. e tal. Então, isso ajuda, ou seja, essa mobília, né, o preenchimento do espaço, ajuda a diminuir essa reflexão, que é o que a gente chama de eco, chama de reverber. Então, isso acontece com todo mundo, independente de você ter voz mais alta, mais baixa, mais aguda, mais grave. Então, o som trabalha dessa forma. Por exemplo, quando o teu vizinho liga a televisão, você não percebe. Mas se ele aumentar o som, você vai perceber que ele aumentar o som. Se ele aumentar o som, você vai perceber que ele ligou o som. Diferente da luz, né? O som, na verdade, ele dobra a esquina, né? É bem diferente. Então, para a gente falar um pouco de propagação... Ops! Achei que eu estava com outra máquina. Para falar um pouco de propagação, eu tenho essas duas figuras aqui. Uma que mostra um carinha num barco, mais ou menos 17 metros, que é o que está marcando essa cota aqui, né, de medida. Então, basicamente é isso. Ele está falando para um rochedo e esse som vai voltar para ele, ao mesmo tempo o som vai bater na água também, ele vai para cima, ou seja, ele vai trabalhar sempre de uma forma omnidirecional, a princípio. E aqui, nesse desenho da direita, tem como se fosse aqui um professor numa sala de aula, alguém palestrando, ou alguém até cantando, poderia ser. Dá para perceber que nós temos aqui, nessa representação, a forma como o som ele vai batendo nos ambientes, ele vai se distribuindo. Então, temos uma diferença aqui, né? Do carinha que está sentado aqui na frente e o carinha que está sentado no fundo, ou seja, esse carinha que está sentado no fundo, ele vai receber mais de uma informação ao mesmo tempo, porque quando o som ele bate no teto, ele bate no chão ou em algum objeto e avança, ele tem um atraso em relação ao primeiro som que eu esteja ouvindo, que eu esteja recebendo. Então, eu tenho um direto que está chegando e tenho um outro que está chegando com um delay. Delay em inglês é atraso. Então, é aí que a gente processa a reverberação. É isso que acontece quando você emite um som no banheiro, de repente numa cozinha, numa sala totalmente vazia, numa igreja, por exemplo, né? Igreja, catedral, capela, você já percebe que tem essa característica, porque, claro, as paredes são bastante sólidas e o som ele vai rebatendo em todos os espaços. Então, essa é uma representação que dá para entender bem como que se processa o reverber. E depois, nas aulas práticas, eu vou fazer demonstrações, vocês vão utilizar bastante o ajuste do reverber para dar profundidade no som, para dar peso, volume, de acordo com o tipo de cena, de acordo com o tipo de propósito da produção, né? Então, basicamente é isso. Essa que é a característica do som. E aí, dentro do tipo de som, nós temos as frequências, na verdade, nós temos vários tipos de frequências. A gente trabalha bastante com subgrave hoje, trabalha com grave, com as médias, com as altas. Então, normalmente, quando uma pessoa fala, ela tem, obviamente, um tipo de voz específico, mas ela consegue emitir, basicamente, quase todos os tipos de frequência. Claro, pessoas que têm, de repente, a prega vocal normalmente menor, costuma ter a voz um pouco mais aguda,
quem, de repente, tem a prega um pouco maior, um pouco mais grave, ou seja, o tamanho, na verdade, de todo o aparelho fonador, né, por assim dizer, ele é diretamente proporcional ao tipo de frequências que você consegue ajustar para poder emitir sons, né? Então, eu tenho aqui alguns exemplos. O de 20 Hz, eu já testei, não dá para ouvir direito. Eu vou passar para vocês o de 1K, para vocês começarem a ter uma noção o que é 1 kHz, o que são 10 kHz e o que são 15 kHz, um pouco a mais, um pouco a menos, para ter uma ideia se eu estou lidando com uma frequência média, uma frequência aguda ou uma um pouco mais grave. Então, vou soltar aqui. Um K é bem chato, né? Um K é bem chato. E era o que a gente utilizava na década de 80, década de 90, para ajustar os gravadores de fita. A gente tinha uma ideia, tinha um parâmetro para trabalhar um K. Por que um K? Porque, basicamente, ele fica na metade da frequência, né? Na metade do espectro de frequência. Então, você ajustando para um K, teoricamente, você tinha uma boa gravação. E agora, 10K, tá dando para ouvir, né? E 15K. Dá para ouvir assim, bem lá no fundo, é bem chatinho. Então, é assim que funcionam as frequências. Você precisa de todas as frequências, obviamente, para poder emitir o som, para poder se comunicar. Aí vamos lá, dando sequência, falar um pouquinho do decibel. A gente tem aqui, na verdade, uma câmara, na verdade, anecoica. A câmara anecoica, ela foi construída, foi desenvolvida para que fosse possível que existisse um espaço que não tenha nenhum tipo de reflexão. Ou seja, o som que eu estou falando, ele vai direto para o microfone, o alto-falante que emite um som vai direto para um microfone ou para algum tipo de dispositivo, para que você possa fazer os testes. Na verdade, as grandes empresas, né, ou pelo menos uma empresa decente tem que ter de som, né, que fabrica som, equipamentos de som, tem que ter um espaço para você poder fazer testes, trabalhar seu controle de qualidade. Então, a câmera anecoica, ela trabalha dessa forma, ela tem esses cones, todos, ela trabalha dessa forma, né, nessa configuração, ou seja, toda vez que o som entra entre esses espaços, ele, obviamente, ele se anula e ele não retorna. E aqui esse cara, que é um técnico, um engenheiro, ele está mexendo com um dummy head, né? O dummy head é uma cabeça boba, se fosse fazer na tradução literal, como os dummy heads que entram nos carros para fazer teste de cinto de segurança, aquele mesmo esquema. Então, eles colocam um microfone em cada ouvido do dummy head para poder fazer os testes, né? Simulando uma pessoa, obviamente. Essa cabeça, ela não é oca, ela tem um volume, porque ela tem que mais ou menos representar o volume humano, né? A densidade da cabeça humana, e aí eles conseguem fazer os testes para saber se o microfone está atingindo para o que foi projetado. Alto-falantes, tweeters, né? ou drivers, né? A gente fala mais driver hoje, você faz testes também dentro dessa câmera, porque se eu fosse fazer um teste desse numa sala normal, tem tanto batimento que você não consegue ter uma sensibilidade, a qualidade, você não sabe exatamente o que você enviou e o que está chegando, basicamente é isso. O que eu estou entregando e o que eu estou entregando no alto-falante e o que eu estou recebendo no microfone. Basicamente, seria esse um teste. Teste de amplificadores também, né? Está mandando 1 watt, está mandando 2 watts, e quanto que está chegando do outro lado. Então, basicamente é isso. E o RT60 é o que a gente chama de silêncio absoluto, né? Seria menos 60 decibéis. Esse seria o silêncio absoluto. Você não consegue ouvir nem
o sangue pulsando em suas veias. Nada. Zero. Que é bem difícil. E aí o decibel, né? A gente volta lá no Graham-Bell. Na verdade, o decibel ele é uma herança dos engenheiros do Alexandre Graham Bell. Eles quiseram fazer uma homenagem para ele na década de 1920, porque eles tinham que calcular o seguinte: existe um cabo transoceânico, então eu preciso calcular como que o sinal vai chegar na Europa, desses milhares de quilômetros do cabo. Tem um poste em Nova York, mandando o sinal de telégrafo ou de telefone lá para Los Angeles, que é outra costa americana. Então, eles acabaram criando essa medida e o pessoal acabou utilizando essa medida para som. Então, a gente acaba usando o decibel. Então, na verdade, o que a gente precisa saber do decibel, do dB, né, que a gente chama de dB, nós somos íntimos. O que fica mais fácil, na verdade, para a gente trabalhar é sempre você ter uma noção de que, se você está nessa faixa aqui até zero dB, você já começa a entrar numa faixa de distorção. Então, por exemplo, o estilo da minha voz, né? Eu estou falando com vocês um pouco mais alto, porque eu estou projetando minha voz, eu estou ministrando uma aula, então é natural, não é uma conversa normal se eu estivesse num sofá sentado, numa cadeira, etc. Então, eu levanto um pouco mais a minha voz. Agora, se eu levantar muito mais a minha voz, o que vai acontecer? Eu vou entrar num estágio de distorção. Eu vou tentar falar além do que eu posso. E é a mesma coisa que acontece eletronicamente. Então, normalmente, quais são os níveis? Até 0 dB é aceitável você, de repente, fazer uma gravação. A gente costuma até trabalhar um pouco menos do que isso, dependendo do que você vai fazer, né? Se você é DJ e vai trabalhar, por exemplo, um set de trance, eletropop, hip hop e tal, normalmente você trabalha um pouco mais pesado em função dos graves, né, que são importantes e tal. Tem toda uma questão do gênero musical também. Então, a gente trabalha, esse aqui é um VUzinho mais antigo, então a gente trabalha até 0 decibéis. Então, toda vez que você for fazer uma gravação, é o parâmetro que você vai utilizar para poder fazer a gravação. E, claro, você pode utilizar também, esse é um parâmetro, não é uma lei. De repente, você fala assim, não, mas para mim 0 é muito, eu vou trabalhar -6. Quem trabalha com Audition, software do modo geral, normalmente até o próprio Adobe, o Audition já dá -6 de limite, né? Você pode até tirar um padrão dele. O Premiere também trabalha nessa faixa. O Vegas já vai até 0, o normal do Sony Vegas é até 0, mas você pode também colocar um limite, que é bem tranquilo. Então, é isso, né? O que eu queria falar de alta fidelidade é que normalmente o pessoal coloca assim, né? O equipamento tem alta fidelidade, então, que legal, a minha voz é ruim e vai ficar boa. Não, nada disso. Né? A alta fidelidade, na verdade, é fiel à entrada ou é fiel ao sinal que o aparelho, o equipamento está recebendo. Então, se a sua voz é bonita ou não, se você toca bem ou não, isso é outra história. Porque nós temos vários tipos de perdas que se passam num circuito eletrônico. Desde a fonte de alimentação, os circuitos de amplificação, os circuitos de filtro, o processamento do analógico para o digital, ele tem perdas. Então, a alta fidelidade é ser fiel o máximo possível ao tipo de entrada de sinal que você está recebendo para você chegar com o mínimo de perda do outro lado, que pode ser um alto-falante, pode ser um gravador, enfim, vários equipamentos aí. Tudo bem? E aí, potência, né? Potência é legal, a gente tem uma noção também de potência, porque normalmente eu ouço, até hoje, eu ouço muita bobagem, né? Eu ouço principalmente vendedor de loja, né? Nós temos o watt real e nós temos o watt PMPO. Nós temos dois tipos de watt. Quer dizer, na verdade, para mim, só existe o watt real, ou seja, potência. Mas o mercado, décadas atrás, os fabricantes de som, eles criaram esse PMPO, que é por pico musical.
Então, por que eles criaram isso? Criaram pro pico musical, que na verdade nem eles se entendem, mas ele funciona assim. Você entra num magazine aí famoso e você olha aquele equipamento de som bacana, que tem umas caixas um pouco maiores, tem uma marca, inclusive, que tem duas caixas grandes pretas, né? Acho que é da Sony. Aí tá lá, né? 3.000 watts, 2.000 watts. Aí quando eu olho aquilo, eu fico pensando, né? Pô, 2.000 watts, pô, desse tamanho, pô, não rola, porque você precisa de um determinado volume de corrente elétrica para poder alimentar esse amplificador. Então, não tem como, cara, um equipamento pequenininho, você falar que ele tem 1.000 watts. Não dá. A própria fonte de alimentação não consegue fornecer energia suficiente para o circuito eletrônico te entregar essa potência toda. É uma questão física, não existe. Então, qual que é a conta que o pessoal faz, né? Você pega o PMPO e você calcula mais ou menos ele 8 vezes do real. Então, vamos supor, se você tem um amplificador que está dizendo que ele tem 100 watts RMS, alguns fabricantes dizem que então ele teria 800 watts PMPO. Alguns dizem para multiplicar por 12. Alguns multiplicam até por mais. Então, fica complicado isso, né? O parâmetro que você precisa ter é o watt real, que é o watt RMS. Então, esse é que é o cálculo certo. Você deve ter, por exemplo, nos equipamentos, se ele está dizendo que tem X watts PMPO, normalmente, se for um equipamento mais prosumer, né, semi-profissional e tal, normalmente ele não vai ter nem o PMPO, mas se ele tiver o PMPO, normalmente embaixo ele tem o RMS, aí já você tem uma ideia de que vale a pena. Então, pensando em potência, se você tem 100 watts reais na sua casa, você tem muito sinal na sua casa. Você tem muito sinal, muita potência, não precisa de mais do que isso. E aqui uma atenção a fones de ouvido, né? É muito comum quando eu pego o metrô, andando na rua, caminhando e tal, o pessoal com fone de ouvido, eu ouço mais a música do ouvido do cara que está do lado... Do que ele próprio, né? Do que ele próprio. Então, cuidado, porque o ouvido é a nossa ferramenta de trabalho. Então, se você perde parte da audição, se você começa a ter problemas de audição, é complicado, porque, assim, como que um sonoplasta, sound designer, como que alguém que mexe com som, com música, áudio, etc., vai trabalhar se não tiver uma audição bacana, né? Então, tem que tomar cuidado com relação ao ouvido. Então, vamos lá. Gente, som digital. A gente começa a falar um pouquinho de som digital e começa a entender um pouco quando você vai comprar um equipamento, mesmo quando você vai finalizar um trabalho que você fez em algum software de edição, o que são aquelas coisas todas, né? Profundidade de bit, MP3, MP4, Wave, FLAC, qual que é o arquivo que eu faço o rendering, eu salvo em quê e para que eu vou usar, qual que é legal, qual que não é legal. Então, é importante entender um pouco esse conceito do som digital, que veio para facilitar bastante nossa vida, e a indústria utilizou a tecnologia para, obviamente, diminuir os equipamentos, diminuir o tamanho do arquivo de música, que antes não era arquivo, era fita, né? Quando passa para o digital, ele tem um determinado tamanho, que a gente, obviamente, precisa da memória de armazenamento para poder armazenar, né, o arquivo. Então, vamos entender um pouquinho como é que funciona isso. Bom, a conversão analógico-digital, ela é super comum, mas ela tem as suas diferenças com relação à qualidade. Então, por exemplo, aqui eu tenho um desenho mostrando o som analógico, ele vai entrar aqui num conversor analógico. O que é esse conversor analógico, né? Ele vai mudar, ele vai fazer a mudança de tudo que nós recebemos ou do microfone, ou da mesa, gravador, não importa, e ele vai converter isso em zeros e uns, que é o princípio digital. Ele vai transformar isso em bytes. Então, aqui no caso, eu tenho algumas frases com 8 bits. Então, ele está trabalhando 8 bits. Ele vai pegar essa música e vai, obviamente, para um processamento digital. E vai armazenar em algum cartão, HD, enfim, algum dispositivo de armazenamento. Quando você for dar o play,
o serviço. O circuito, ele é exatamente o inverso. Então, ele vai sair do digital, ele vai passar por um conversor, aí vai ser um digital analógico, e aí você vai ter o resultado, vai passar pelo amplificador, e você vai ter o resultado no fone de ouvido, o par de caixas acústicas, no carro e tal. Ou seja, basicamente é isso. Então, qual que é a diferença aqui? Ó? A grande pegada, a grande sacada, para a gente entender um pouco e perceber que o som precisa ter qualidade, é não gravar em 8 bits, é sempre gravar no mínimo em 16 bits, e se puder, você grava com 32 bits flutuante. Então, nós vamos ver depois isso na sequência com calma. Por quê? Porque de 8 bits para 16 ou 32, eu tenho muito mais informação. Eu estou armazenando muita informação. E quanto mais informação eu tenho, de repente você vai pensar assim, mas eu ouço um e ouço outro e não tem diferença. Mas quando você for fazer uma edição desse som, dependendo do efeito que você for colocar, dependendo do tipo de trabalho ou tratamento que você for fazer nesse som, você vai perceber que tem diferença em termos de qualidade. Tudo bem? Então, vamos lá. Outro fator importante é a taxa de amostragem, né? O que eu tenho na taxa de amostragem? Eu tenho uma opção aqui, essa linha azul, que é uma senoide quase que perfeita. Eu tenho a opção aqui de 10 kHz. Tenho a opção aqui de um sampling de 44.1 e tenho um de 192 kHz. Ou seja, qual que é a diferença básica que eu encontro aqui entre uma e outra? Ou seja, é a quantidade de informação, é o tipo de leitura. Então, o que significa que normalmente é utilizado em CDs, no digital bastante comum, 44.1 kHz? Significa que o canhão de laser significa que o arquivo que será lido, ele será lido 44.100 vezes antes da informação ir para você. Aí ele vai para um buffer de memória, que é uma outra memória, não tem nada a ver com a memória do cartão, aí depois é que o som vai para você. Então, você tem também opções de 192 kHz, ou seja, ele lê 192 mil vezes a informação antes de mandar para você. Claro que isso é questão de nanosegundos, né? Microsegundos, é muito rápido. Então, esse é um fator determinante também de qualidade do som. Então, toda vez que você for fazer um rendering de um determinado áudio, dependendo da utilidade, se você vai, por exemplo, eu quero colocar no meu celular, porque eu vou usar o fone de ouvido para pegar trem, ônibus, ou mesmo no carro, ou para dar uma caminhada, uma corrida, não importa, aí você pode fazer 44.1, até, de repente até menos do que isso, se você tiver problemas no seu smartphone ou no seu tocador de MP3, etc. Então, é tranquilo. Agora, para trabalhos profissionais, sem compressão, tem que ser lá para cima, tem que ser uma coisa bacana, senão não rola. E aqui um comparativo, né? Som digital. A gente tem aqui na primeira mostra aqui o áudio original, que seria você no estúdio fazendo a gravação, sem compressão nenhuma, bacana, né? Uma senoide pura, perfeita, bonita. Aqui, na verdade, é uma senoide porque é básico, tá? Mas é claro que durante a música, dependendo do tipo de música, cada uma tem um tipo de onda característica. Aqui embaixo eu tenho uma gravação com 24 bits, né? Ele já coloca como uma alta resolução, né? Dá para trabalhar também com 24, 32, já fica bacana. E depois eu já tenho 16 bits. 16 bits, você começa a perceber que fica um pouco serrilhado. Esse serrilhado significa que ele começa a baixar um pouco a resolução do som, ele já começa a baixar um pouco a qualidade do som. Então, faz diferença. Claro que vale a pena dizer que o conjunto é que faz a diferença. Não adianta também você ter uma gravação sensacional, gravou com 32 bits, né? Ou então gravou Wave, gravou OGG, .OGG, gravou, enfim, a compressão quase que zero, e aí você vai ouvir num foninho que você comprou no camelô
no meio do trem, né? Então, não rola, o conjunto faz a diferença. Aí nós temos aqui embaixo o MP3, que normalmente é um formato que nunca foi minha praia, nunca gostei muito do MP3, porque o MP3, na verdade, ele foi criado pelo pessoal da MPEG para que ele seja bastante comprimido, para que ele tenha a opção máxima de portabilidade, tanto que um arquivo MP3 ele fica pequenininho, né, com 2 MB, 3 MB, e por convenção, ou seja, para poder caber nesse espaço todo, o algoritmo ele corta bastante do agudo e bastante do grave. Então, se você ouvir um som wave, né, num fone de ouvido bacana, um fone de ouvido que seja bom, aquele que cobre realmente a orelha, você vai perceber que tem diferença. Ou então, se você colocar num software de edição, qualquer um, numa pista você coloca o MP3, na outra você coloca o Wave, aí você vai perceber que tem diferença, você percebe pelos vales, pelos picos da waveform, né, da forma de onda, você percebe que tem diferença sim. Então, é importante pensar da seguinte forma: é para você ouvir sem compromisso, trabalhando, etc., não tem um compromisso com qualidade, assim, pode ser um MP3 qualquer um. Agora, se for para trabalho, aí não tem jeito, aí você tem que trabalhar com qualidade mesmo, e é o conjunto que faz a diferença. Tudo bem? Perguntas? Não? Tudo jóia? Beleza? Então, Deixa vamos eu lá. fazer uma pergunta aqui rapidinho. Deve. Eu tenho um aplicativo no celular que é um estúdio de bolso, né? Que é o N-Track, que ele chama. Eu comprei a versão Pro dele. E quando eu vou fazer a formatação, eu sempre formato no MP3, né? Eu faço umas gravações assim básicas e formato no MP3. Só que tem a qualidade, né? Que você vem falando, que lá eles mostram tipo um risquinho lá que você escolhe a qualidade. Eu coloco a qualidade para caixas de som, né? Para fone de ouvido e tal. E quando eu converto isso para o MP3, ele fica com a qualidade bem alta, chega a 10 MBs, mais ou menos, de memória, né? Tá. E a qualidade, assim, não fica tão ruim, fica até uma qualidade boa, cara. Aí eu queria entender se tem muita diferença pro Wave, né? Cara, absurdo. Tem. Se você for mandar isso para um estúdio, para uma gravadora, né, para o pessoal ouvir, eles vão ouvir num equipamento de referência, né? Eu escuto com Acústica. esse fone da KG, né? Que é um fone Eu sei. até É bom esse esse fone da fone. KG. Ele parece o Porta Pro, né? Ele parece Uhum. bem o Porta Pro. Esse AKG é legal. Esse AKG é bom. Agora, tem diferença, sim, porque principalmente pela quantidade de informação que você tem na música, mesmo ele ficando com 10 megas, se for uma música aí de, sei lá, música comercial, normalmente é 2 minutos, 2:30 no máximo, né? Tô fazendo mais ou menos 3 minutos, 3 e pouquinho. Porque às vezes o Não pessoal, passa. normalmente na rádio, eles dão uma encolhida, né? Para Aham. poder trabalhar normalmente de 56 de 50, acho que é 54 a 56 minutos para poder colocar comercial, dependendo da rádio, né? Pensando em rádio, tá? Então, assim, tem diferença. Se você colocar no software, você vê que tem diferença. E, claro, se você está fazendo a gravação no celular, precisa ver como que você está recebendo isso no celular. Você está gravando, você pega o celular e grava, é isso? Às vezes eu uso um microfone condensador de celular que eu tenho, que até sai um sonzinho legal. E às vezes eu uso até do celular mesmo, o microfone de celular sai com uma boa qualidade na gravação, não fica tão ruim, não. Mas eu usando esse programa aí, ele tem vários recursos, assim, e é bacana, dá para fazer muita coisa nele. Eu consigo jogar uns efeitos de reverb, aquele bass, tem muita coisa lá. Tem até aquele autotune, né, para afinar a voz e tal, é bacana aí. Legal. Ele simula microfones famosos, né, tipo Neumann, AKG. Então, coloquei uns exemplos aqui dos arquivos e normalmente o espaço que eles ocupam, a quantidade de informação que eles têm, né? Eu tenho aqui um exemplo do AIF, tem da 86 mega, o FLAC, né? O Apple, que é o AAC, né? 40 mega. Normalmente eu uso o Apple.
Aí você pode trabalhar MP3 320, pode trabalhar com MP3 44.1, pensando nessa pegada, você fala assim, vou colocar no meu smartphone para poder ter uma maior quantidade de músicas e não sobrecarregar nuvens, se for o caso, né, com iCloud ou com Google, etc. Então, e esse exemplo aqui é um exemplo de uma música de 3 minutos e meio. Você vê, 3 minutos e meio em AIF, ele vai dar quase 100 mega, né? Dá 86 mega. E uma música normal em MP3 vai dar 9. Então, na hora de fazer a edição, fica muito mais fácil você fazer a edição em AIF ou em FLAC, né? Colocar os efeitos, para que o efeito realmente ele traga um brilho para o seu trabalho e que não seja algo que não fique metalizado, não fique forçado, e principalmente metalizado. Se você perceber um som, um som com mais qualidade, um som de verdade, tem um peso bacana. E o MP3, normalmente, se você ouvir do modo geral como é feito, ele fica mais metalizado. Então, parece que o cara está falando, às vezes, dentro de um latão daqueles de óleo, né? De produto químico, né? Aquele latão bem metálico, aquele jeitão, né? Então, o MP3 fica um pouco mais metálico. E aí, é claro que essa acuidade, né? Essa percepção, isso é treino também, né? Isso é treino. É você começar a produzir, você sai fora do MP3, começa a trabalhar com os arquivos maiores, trabalha com Wave ou trabalha com FLAC, começa a fazer a comparação, começa a perceber a diferença. E ver se realmente também é a aplicabilidade tua. Porque trabalhar com MP3 não é errado. Assim, hoje em dia é muito diverso, né? Se você pensa assim, poxa, eu vou produzir música só para a galera que tem smartphone. Pô, então ok, né? Se trabalhar com MP3, que é o caso do Thiago, né? Ele fala, pô, já tem o aplicativo aqui, já mando e tal, não sei o quê. Pô, beleza, bacana. O importante é fazer, né? O importante é você aproveitar o que você tem, utilizar a tecnologia que você tem, para que você possa sair da onde você está. Ou seja, a partir do momento que você produz, já é um ganho, né? Agora, é claro que a evolução natural é você procurar trabalhar com outros tipos de equipamento e tudo mais, né? Então, aí, os consoles digitais, as mesas de som, né? Hoje, também, para comprar uma mesa, é muito legal, é muito barato você ter uma mesinha aí de 8 canais, né? É acessível. Eu coloquei 2 exemplos aqui, na verdade, do que o pessoal tem utilizado. Eu ainda não curto muito esse esquema aqui do digital, né? Já viu a galera trabalhar e tal, mas acho que, de repente, tem a sua utilidade, porque, obviamente, que o tablet você consegue sair, você fica circulando no local, você consegue fazer ajustes, né? Então, eu tenho aqui uma mesa digital do lado direito, e do lado esquerdo, eu tenho aqui um software, eu tenho aqui nem é aplicativo, é software mesmo, né? Tem diferença, porque ele faz toda a leitura dos músicos, né? Então, ele consegue ver exatamente em cada ponto aqui, olha, quem que está legal, quem que não está legal, que microfone que eu baixo aqui, que microfone que eu levanto, ou seja, quem que está um pouco fora. Então, é um auxílio bastante interessante. E, claro que essa leitura, ela é diretamente proporcional ao tipo de ambiência que eu tenho aqui, o tipo de acústica, né? Então, normalmente, esses equipamentos, eles têm um microfone em algum ponto específico que o engenheiro de som determina, aí eles soltam um ruído rosa ou soltam um ruído branco. Esse ruído branco, principalmente, é um ruído que ele tem todas as frequências, e ele vai rebater no ambiente, e o retorno que tiver no microfone vai passar por um software. Esse software vai dizer, olha, tem muito agudo, tem muito grave, tem muito médio ou pouco agudo. Então, isso ajuda muito na equalização da sala, né? Então, fica bem bacana. Claro que também isso custa caro, né? Estou dando um exemplo assim, obviamente, para os espaços mais profissionais, onde tem realmente investimento, né? Então, basicamente, é assim que funciona. E aqui, claro, na mesa, normalmente você tem os ajustes, né? Grave, médio, agudo, efeito, né? O deslizante do volume, se você está trabalhando com patch, não está trabalhando com patch, enfim. Equalização, algumas vêm com equalização também, então você tem como
trabalhar com mais bandas além do grave, médio e agudo, você trabalha fora do paramétrico, né? Você fica com um pouco mais de detalhamento. Tem um botãozinho aí que você clica na tela e ele já muda e você consegue trabalhar com mais precisão. E aí, microfones. Vamos falar de microfones. Microfones, todos eles, de um modo geral, eles atendem o seguinte quesito. Ele vai receber um tipo de som e vai transformar esse som, esse impacto sonoro, essa pressão sonora, ele vai transformar em áudio. Então, áudio, o que é? É o som, quando ele é convertido em algum momento que ele vira pulso elétrico. Tem pulso elétrico, entrou em algum processo de amplificação, microfone, mesa, tal, é áudio. O som é analógico. Então, essa diferença é importante a gente saber. E como é que funciona o microfone dinâmico? O microfone dinâmico, eu gosto muito desse formato de construção, porque ele é bastante robusto. Então, dependendo do trabalho que você for fazer, é legal você trabalhar com um microfone dinâmico. E na construção dele aqui, nós temos, a gente volta aqui no Grampel de novo, né? A gente volta no Grampel, onde você trabalha aqui com um tipo de uma membrana. Você tem uma membrana bem na frente dele, que vai receber todo esse impacto sonoro, né? Vai captar todo o som do ambiente ou da fala, dependendo do momento. Essa membrana, ela vai vibrar, né? E essa vibração da membrana, ela vai passar por essa bobina, né? Que esse coil aqui que ele tá falando aqui, na verdade é uma bobina. Essa bobina, ela vai trabalhar junto com esse magnético, que na verdade é um ímã, né? Você vai trabalhar com ímã, ela fica sempre parada. Quando eu falo alguma coisa, obviamente vai acontecer esse movimento. Esse movimento, na verdade, ele simula um gerador de energia. Então, ele vai converter essas vibrações através desse ímã, nessa bobina, e vai sair o sinal do microfone que vai para o amplificador, para a mesa e tal, enfim, de acordo com o estilo, né, que você montou a sua configuração. Então, esse microfone ele é bastante robusto, mas tem uma coisa que eu sempre falo, né? É horrível quando o pessoal chega para fazer uma palestra, falar alguma coisa, e dá aquelas 3 batidinhas no microfone. Puta, eu fico nervoso com esse tipo de situação. Eu fico pé da vida com essa situação, porque, na verdade, nenhum equipamento foi construído para sofrer esse tipo de pancada. Então, você precisa realmente tomar muito cuidado com todo tipo de equipamento, e principalmente os microfones. Então, o microfone dinâmico, normalmente, ele é mais barato. Inclusive, eu tenho um aqui que eu costumo deixar para poder mostrar, né, como que funciona essa cápsula. Na verdade, essa aqui é a cápsula, na verdade, do microfone. Esse aqui é um primo do SM58, que é bem básico, ou seja, o som vai entrar aqui nessa área, né? Ou seja, se eu falo, ele vai entrar aqui, ele vai mexer, vibrar essa membrana. No meio da membrana, ele tem esse magnético, ele tem esse ímã, né? Ou seja, essa bobina, e aí vai sair por esses 2 fios aqui, indo para a mesa, para a caixa acústica. Esse aqui é o básico do básico, o microfone que você pode encontrar. Tem outras versões também baratinhas aí de eletreto, tem umas coisas estranhas aí, mas normalmente o princípio, o conceito do microfone, ele é realmente o microfone dinâmico. E aí, na sequência, tem perguntas? Tranquilo? Beleza? Então, na sequência, a gente tem o alto-falante, que eu quis colocar antes de falar do microfone condenser, porque, na verdade, pegando esse conceito do microfone, a gente entende e percebe que o alto-falante ele faz exatamente o oposto, né? Ou seja, tem um ímã aqui atrás, eu tenho aqui uma bobina ligada ao cone. Então, depois que o microfone foi utilizado, passou pela mesa, passou pelo amplificador e vai para as caixas acústicas, né? Ou os monitores, é igual. O que vai acontecer? Justamente o oposto.
ou seja, os elétrons, né, a energia elétrica vai circular nessa bobina aqui, e de acordo com a intensidade que ela chega, com o tipo de informação que ela carrega, com relação à pressão, à vibração, ela vai fazer com que o alto-falante se movimente, jogando o som para frente. Então, eu tenho essa demonstração aqui, e um pouco mais precisa aqui do lado direito, né? Ou seja, tem as duas fases aqui, o ímã tentando segurar a bobina, mas quando ele entra quando ele é carregado com energia elétrica, né, os elétrons se movimentam bastante rápido e com quantidades conforme o tipo de informação, e aí o alto-falante funciona. Esse é o princípio básico que a gente precisa entender, né? Analógico, passa pelo circuito eletrônico, pode ser digital ou não, normalmente é digital hoje em dia. Dificilmente você encontra um amplificador que não tenha, que seja puramente analógico, só com toroidal. E a partir daí ele passa para a caixa acústica, ou seja, ele faz toda a conversão. Analógico, digital, analógico, né? Sempre nesse fluxo, na verdade. E aí nós temos o microfone capacitivo, que é os microfones mais legais, com mais qualidade. Como que ele funciona? Ele trabalha naquele esquema bastante semelhante ao diapasão do Grambel, que eu falei na aula passada. Ele trabalha muito nessa pegada do diapasão, porque o que acontece? Ele tem duas membranas, na verdade, né, que ele está chamando aqui esse backplate, são dois mini pratos, na verdade, né, na tradução, ou seja, você tem duas membranas, essas membranas trabalham de forma diferente porque elas já ficam energizadas. Elas são membranas que elas já ficam energizadas e passando um pouco de elétron uma para a outra. Ou seja, tem um contato, tem um fluxo aí circulando. Então, o que acontece? Quando eu emito algum tipo de som, as membranas, quando elas vibram, elas alteram o componente desse circuito, captando o som analógico e transformando ele no pulso elétrico que vai para a mesa, amplificador e tudo mais. Ou o próprio celular também. O celular trabalha de uma forma bastante semelhante. Então, é assim que ele vai funcionar. Então, qual que é a diferença dele? Ele normalmente, além de ele ser mais sensível, ele trabalha com mais qualidade. Então, a gente já entra num esquema com bastante qualidade, num esquema mais caro de trabalhar, mas microfone vale a pena. E ele tem um tipo de construção que vale a pena. E ele trabalha de uma forma já energizada, porque ele trabalha com 48 volts, né? Eu coloquei 48 volts aqui, que é o Phantom Power na média, porque quando eu comecei a trabalhar, era mesmo 48 volts. Hoje não. Os microfones já sofrem uma alteração em função da evolução tecnológica. Então, alguns deles você percebe que tem no manual, a partir de 5 volts ele trabalha, ou seja, ele suporta de 5 volts até um pouco mais de 48 volts. Ele aguenta essas oscilações grandes, o que é legal também, porque facilita, né? De repente você não tem os 48 volts na mão da mesa para poder jogar o Phantom. Alguns microfones vêm com o espaço para você colocar pilha, alguns são baterias de 9 volts, alguns são 2 pilhas, né? Pelo menos 3 volts, 3 pilhas, quase 5 volts. Então, você tem essas possibilidades. Então, o microfone, o capacitivo ou o condenser, mesmo a princípio pensando no microfone dinâmico, é o tipo de equipamento que, se você puder comprar um bom e gastar grana, vale a pena porque é um investimento. Porque, no caso dos microfones, a gente não tem a obsolescência que normalmente a gente encontra nas câmeras de vídeo, por exemplo, celular, né? Você compra um iPhone 12 hoje, o ano que vem, teoricamente, já tem outros 2 modelos adiante. Mesma coisa com Samsung, computadores, né? Você monta uma máquina hoje, um i5, um i7, com memória, pô, em 2 anos você já percebe que já não é mais a mesma coisa. Então, assim, conforme vai evoluindo nessa parte eletrônica de computador, de som, de audiovisual, a quantidade de informação que o processador precisa, que demanda processamento, é muito grande, é cada vez maior, principalmente com relação às cores, né?
quando você vai processar alguma coisa de foto, de vídeo, enfim, o próprio software já vem numa configuração assim bastante pesada, né? Bastante carregada para a CPU dar conta de tudo isso. Então, quanto mais evolução, mais velocidade, mais quantidade de informação e mais hardware a gente precisa. Então, é por isso que, no caso do microfone, que é o mesmo que acontece também com iluminação também, você compra, é bacana. Você compra hoje, né, 2 painéis de LED, 3, a princípio, para trabalhar o básico, né, de iluminação, você trabalha por anos com esse LED. Bom, além das 2 formas mais comuns de construção do microfone, tem microfone também de fita, que é muito pouco utilizado. Tem os outros microfones de letreto, que tem um outro tipo de circuito e tal. Tem umas coisas bastante estranhas assim, de microfone, mas o padrão do mercado é você trabalhar ou com o dinâmico ou com o capacitivo. E quem trabalha com um som de verdade, assim, músicos principalmente, tem que trabalhar com um capacitivo. É muito mais fácil, é muito mais bacana. Bom, agora que nós sabemos o tipo de construção do microfone, nós precisamos saber o quanto esse microfone consegue captar. Então, para isso, nós temos o padrão polar de captação. Toda vez que você comprar um microfone, na caixinha, por fora, normalmente ele vai mostrar o padrão polar. Ou dentro, se você pega eu ia falar a bula, o manualzinho, você consegue saber exatamente as características dele, né? De distorção harmônica, o SPL, né? Por exemplo, não dá para pegar um microfone sensível e colocar no bumbo de uma bateria, né? Você arrebenta com ele, né? Então, precisa começar a pensar qual que é a aplicabilidade, o que eu preciso e qual a aplicabilidade do microfone que vai servir para mim. Então, no caso, esse padrão polar que eu estou colocando para vocês, do Sennheiser, o MK20, né, MKH20, ele é omnidirecional. Então, teoricamente, ele vai captar 360 graus, ou seja, tudo que está em volta, ele vai captar, ele vai conseguir escutar, né, entre aspas, tudo que está em volta. Claro que quanto mais perto, mais sinal, mais som, quanto mais longe, mais fraco. Então, aí também existe uma questão de você saber exatamente o posicionamento do microfone, que a gente fala na sequência. Além do omnidirecional, a gente tem, aqui também eu coloco um desenho quase 3D, né? Para ter uma noção assim, mais espacial do que como que funciona esse 360 graus. Não é bem verdadeiro isso, porque normalmente a cápsula sempre está apontando para frente, mas de qualquer forma a gente tem que entender que o corpo do microfone ele também capta, ele também acaba dando um resultado. Tanto que se você pegar um microfone e bater até no cabo dele, se o microfone for bom, vai dar para ouvir. Vai captar, vai dar para ouvir nas caixas acústicas. Ou então o bar graph ele sobe, você começa a perceber que isso acontece. E aí depois do omnidirecional, nós temos o cardioide. O cardioide ele começa a ficar um pouco mais seletivo, ele começa a ficar um pouco mais interessante, porque o omnidirecional, o que ele faz? Ele capta tudo, mas eu não quero captar tudo, né? Dificilmente eu quero captar tudo. Para poucas situações você precisa ter o som todo. Então, o cardioide, ele começa a trabalhar um pouco mais seletivo e fica mais bacana. Então, por exemplo, essa simulação aqui de uma gravação de estúdio, você pode trabalhar, o vocal trabalha, obviamente, pode trabalhar com um cardioide, que fica mais bacana. Eu preciso ter o quê? O meu vetor principal é a voz do cantor ou da cantora. Então, o cardioide, ele tem uma lateralidade. Bom, aí a gente passa para o hipercardioide, ele já fica bastante mais seletivo, né? Ele começa a trabalhar quase como uma agulha, ele tem assim, bem uma captação bem mais fina, porque também o corpo dele de captação ele é mais longilíneo, né? Ele é um pouco mais comprido, então ele já trabalha com captação extremamente local, ou seja, ele tem uma aplicabilidade bastante específica, pensando em cinema, como nós falaremos, né? E aí tem o de captação bidirecional, que também pode ser utilizado, assim,
pode ser para público, dependendo do instrumento, você pode utilizar também, ou para, de repente, num debate, que é legal, né? Se tivesse alguém aqui na minha frente, você pode colocar um microfone em cima ou nas laterais também, por ser bidirecional, funciona. E aqui dá para mostrar um pouquinho, nesse corte, né? Como que funciona essa membrana de captação. Dá uma olhada como é um trabalho assim de arte, né? Na minha opinião. E aqui o circuito eletrônico que vem na sequência do corpo, que faz toda essa conversão, né? Do som para o áudio. Os equipamentos, os componentes são assim perfeitos, né? Ou seja, tudo muito bem planejado, projetado. Então, por isso que um microfone desse, teoricamente, ele não estraga, ele não fica velho, né? Se você cuida direitinho. Continuando na captação direcional, a gente começa a pensar um pouco em cinema, começa a pensar um pouco em cenas externas, como que pode ser feito. Normalmente não é utilizado, mas pode ser feito. Não dá para a gente pensar só em Brasil, dá para pensar também em outros países que têm tradição no cinema e que têm um orçamento bastante diferenciado do nosso, e a forma de trabalhar, a logística de trabalhar também bastante diferente. Então, nessa captação bidirecional aqui, eu tenho, na verdade, só um cabo saindo, né, desse suporte, mas, na verdade, eu tenho 2 microfones, ele vai passar por um splitter, né? Esse splitter ele tem 2 controles de intensidade, que você pode fazer um ajuste, e, na verdade, você está pensando em trabalhar também um pouco do estéreo, ambiência. Então, de repente, você precisa gravar, sei lá, jogo de futebol. Você poderia utilizar um esquema desse, né? Colocar, de repente, sei lá, 8 num campo. Então, você consegue fechar o campo todo e ter uma boa referência de som, de base, para, de repente, editar o jogo depois, por exemplo, ou mesmo na transmissão. Essa é uma das ideias. Fórmula 1, né? Também você poderia utilizar, né? O carro vem vindo na nossa direção, aí ele vai fazer uma curva aqui para dar sequência. Então, um microfone está recebendo o som do carro que está chegando e o outro captando o som do carro que está indo. Então, você já começa a pensar em produção 5.1, 7.1, trabalhar com 7 canais. Na Fórmula 1 usa esse sistema, né? Usa. Usa. Não desse tamanho, ele usa boom, né? Para poder fazer a captação. Que, inclusive, o pessoal de jogos, o pessoal esqueci o nome da empresa agora, eles compram esse áudio da galera da FIA, né? Que é a Federação Internacional de Automobilismo, para poder utilizar também nos jogos, né? Com a produção de jogos. E aí nós temos uma outra captação. Oi? Alguém falou? Não? Não. Captação estéreo, né? É uma das opções que podem ser feitas também. Aqui, no caso, eu tenho em cima um boom, e aqui embaixo eu tenho, por exemplo, um cardioide, né? Que tem esse formato do boom, mas eu estou supondo que possa ser um cardioide. E por que eu vou trabalhar essa configuração? Um exemplo que a gente pode colocar uma questão, de repente, vem vindo um carro, um filme de ação, o carro vem nessa direção do microfone, ele dá um cavalo de pau, os atores saem e começam a brigar. Então, eu consigo pegar o som do carro chegando, apesar de que esse som ele será trabalhado em estúdio depois, né, na pós-produção. Você capta o carro chegando, quando o carro chega para dar esse cavalo de pau e acontecer essa ação, aí entra em ação o microfone cardioide, porque ele vai ter uma resolução melhor nessa ambiência, nesse espaço mais perto. Então, essa é uma opção que você pode utilizar não só para fazer captação estéreo, pensando numa ambiência maior, mais plural, ou numa cena de ação, onde você tem algo chegando perto e vai ter um conflito, pode ser uma bomba, enfim. Aí o tipo de ação ela é bastante diversa, existem várias opções. Então, você pode também utilizar esse equipamento, que pode ser necessário para você gravar o tipo de cena. Se não tiver orçamento, você vai gravar com um microfone comum mesmo e está tudo certo. Depois, em estúdio, a galera constrói novamente. Bom, gravadores, esse aqui é um modelinho do tipo Zoom, do tipo Tascam,
também você pode utilizar, dependendo do que você pretende fazer, e da condição também de orçamento, dá para utilizar o microfone, a gente fala que ele fica engastado, né? Ele fica engastado no corpo da câmera, dá para trabalhar dessa forma também, facilita também porque o microfone, o gravador em cima da câmera, você fica mais fácil de manipular para soltar o REC na hora da gravação. Então, essa é uma configuração bastante comum também para produção audiovisual. E agora a gente começa a discutir um pouco as formas de utilizar o microfone, o tipo de aplicabilidade e a forma de gravação, como que a gente faz isso em estúdio, como que a gente faz isso em externo. A gente trabalha muito com a haste de boom, né? Normalmente trabalha com o boom. Tem uma falha aqui nessa foto, que o cara não está usando o fone de ouvido, que é bastante importante. Então, nessa cena, ela mostra para mim um take comum, né? Ou seja, o cara do boom com o microfone relativamente perto do que ela vai falar. Essa distância ela é muito relativa, depende muito do tipo de timbre de voz da pessoa, do tipo de locução que ela vai fazer, do tipo de apresentação que ela vai fazer. Se ela vai ter que falar mais alto, menos alto, depende do tipo de cena. Se é uma cena romântica, normalmente é mais sussurrada, né? Se é uma cena de briga, de violência, obviamente ela vai levantar a voz. Então, a distância do microfone ela é diretamente proporcional ao tipo de cena que será gravada. Mas, basicamente, dá para dizer que isso aqui é um padrão de trabalho. Ele vai trabalhar com a haste em cima, e aí ele vai movimentando conforme a necessidade, sempre com o fone de ouvido, não é o caso aqui dessa foto, mas sempre com o fone de ouvido para poder saber qual que é o resultado do trabalho dele. Aqui uma outra foto bastante interessante para mostrar a forma como ele está trabalhando. Aqui ele já está trabalhando de uma forma correta, ele estava usando aqui um fone de ouvido que eu quase estou dizendo que é um Sony, que é um Sony dos bons, mais de R$1.000 esse fone de ouvido. Aqui ele deve estar trabalhando com um gravador que deve ser um Roland, daqueles maiores, né, que trabalha com vários canais. A capacidade de memória dele, de armazenamento é grande, bastante usado em TV, cinema, séries, bem legal. E observem o seguinte, que a forma como esse cara está segurando a haste, né, como ele está trabalhando com o microfone, é bastante delicada, porque se ele der uma pancada, se ele tiver que dar um movimento brusco na haste, automaticamente vai vazar no som, vai atrapalhar o trabalho dele. Ele pode, inclusive, até atrapalhar uma cena inteira. Então, é um trabalho assim bastante delicado. Você até pensa na forma como você está respirando, no momento em que você fica segurando a haste, e também pensar na posição que você vai pensar. Quando você se coloca numa determinada posição, cuidado, porque às vezes você talvez tenha que ficar 10 minutos numa mesma posição. E ficar nessa posição aqui, né, com o joelho para baixo, ou flexionando um dos joelhos, ou de repente você fica um pouco mais torto, vai dar dor das costas, na mão, dor no pescoço, então é bem complicado, né? Às vezes o pessoal fala que gravar o som é fácil, só ligar o REC e apontar o microfone. Não é. Tem toda uma técnica, tem todo um estudo de cena, então essa é uma das posições. E aqui uma outra posição também, né, de trabalho. Você pode trabalhar com a haste um pouco para baixo, não necessariamente você tem que trabalhar com ela muito em cima, vai depender muito da cena, vai depender muito da negociação com o diretor de fotografia, da intensidade da cena. Então, essa é uma das opções, posições legais de trabalhar, bastante confortável, inclusive, apesar de doer um pouco o braço. E aqui, para uma produção menor, que você, de repente, não tem um auxiliar, uma produção com um orçamento mais baixo, então, existe a opção também, esse aqui é uma haste da Rode, que é muito legal, tem muito aqui no Brasil para vender. É sensacional essa haste, porque você pode também colocar um gravador para você trabalhar sozinho, você prende ele na própria haste. Ele tem um suporte, aqui parece que é um gravador Zoom, inclusive, que é legal para caramba.
E aí você tem todo o esquema fácil de você trabalhar, né? Porque normalmente a haste ela estará um pouco mais adiante, com uma das mãos você terá acesso ao gravador, e aí você solta o REC, e aí trabalha bacana, aí depois é só dar o stop. Normalmente, se você não tiver auxiliar, você tem que marcar qual é o código do arquivo, para o pessoal da produção poder anotar direitinho na cena que foi gravada, qual foi o som gravado, para ficar bacana, porque senão o editor vai ficar maluco para achar esse áudio. Então, é bem bacana esse esquema de trabalhar. E essa haste da Rode é muito boa, ela é super leve. Normalmente, essas hastes, elas são caras, porque elas são de fibra de carbono, né? Então, elas são super leves. E tem que ser, né? Senão a galera não aguenta. E aí nós temos aqui uma cena bacana também, para ter uma ideia. Nós temos uma colega aqui que está monitorando o som, dá para perceber que isso aqui não é uma tiara, ela está usando o headphone, o fone de ouvido. Essa haste, ela é um pouco maior, veja que dá um pouco mais de trabalho, porque a cena tem um pouco mais de profundidade, um pouco mais de distância da câmera, né? Eu digo profundidade porque eu estou imaginando que eles estão usando uma lente bacana para valorizar, né, esse fundo todo aqui, que é legal. E aqui tem-se a impressão que vai acontecer um conflito, uma luta de espadas, né? Então, obviamente, todo esse som gravado no momento dessa ação, ele será retrabalhado depois pelo pessoal da pós-produção. Mas você precisa, obviamente, gravar, porque aqui deve ter os diálogos também. Então, eu não sei qual é o microfone que ela está usando, mas com certeza é um microfone hipercardioide para poder captar bacana essa sequência aqui. E aí ela está usando o gravador preso na cintura para poder ficar mais fácil, né? Quando o diretor falar vai luz, produção, vai som, quando falar vai som, aí automaticamente ela já solta o REC e já fica preparada. Mesmo se a gravação não acontecer, ela tem que fazer a parte dela, ou ele, né? Porque não tem diferença nenhuma se é ela ou ele. Então, uma outra coisa também, você vê que ela está em cima de uma escada, para poder facilitar. Imagino que se ela estivesse fora da escada, ia vazar o microfone, ela não daria a altura e a angulação diferente, a angulação necessária, na verdade, para poder trabalhar esse contexto aqui de cena. E aí tem o diretor, tem o cinegrafista que provavelmente ele vai andar aqui na dolly, tem aqui o traveling aqui embaixo, né? Então, talvez eles saiam correndo, talvez ela tenha aqui junto, não sabemos, mas, de qualquer forma, é uma foto bacana de mostrar. E aqui, uma cena interna, uma cena, não sei se é uma locação ou se é um estúdio montado, e vocês conseguem perceber nessa circunferência que eu fiz perfeita aqui, ó, certinha, tanto essa quanto a outra, né? Bem redondinho, né? Então, dá para perceber que nós temos 2 microfones, porque normalmente no cinema a gente usa uma câmera só, né? Os movimentos são feitos uma câmera só. TV, série, a galera já utiliza, tem outro tipo de orçamento, outro tipo de logística, utilizam 2 câmeras, ou até 3, dependendo da gravação. Aqui, no caso, tem essa câmera aqui e tem uma outra do lado aqui, ó. Uma bem ao lado aqui. Então, nesses 2 microfones, dá para perceber que são microfones mais curtos com relação ao corpo dele, né? Eles são menores. Eu não preciso necessariamente de um microfone aqui super, ultra sofisticado com relação a ser hipercardioide, com relação à captação dele, né? De repente, eu não preciso de algo tão seletivo. Então, isso é uma coisa que eu estou imaginando, tá? Porque eu não sei que filme que é esse, não sei qual que é o roteiro, mas nesta cena nós temos o seguinte, esta câmera aqui está atirando nesses 2, porque eu tenho um contraplano aqui, esse carinha aqui de camisa rosa, dá para perceber ele aqui, não sei se vocês conseguem ver como eu vejo, mas dá para ver que está pegando um contraplano aqui do ombro dele, né, denotando que o cara da frente está conversando com ele. Então, este microfone está captando essa situação, e eu tenho um outro microfone na entrada aqui da sala, onde eu percebo que
Esse carinha aqui está chegando aqui com a companheira, a namorada, pode ver que ela nem acabou de dar o passo, aqui, eles estão em movimento, né? A foto foi tirada realmente com eles em movimento. Tem a marcação, as marcações do chão para ator, ó, pode ver que tem um xizinho aqui embaixo, que é onde o ator deveria estar, ou seja, ele vai andar até esse ponto, tem as marcações de estúdio para ele poder saber exatamente até onde ele vai, e iluminação, para ajudar o nosso colega aqui do fundo, tem uma luz também, um fluide aqui embaixo no chão, né, para poder trabalhar esse preenchimento aqui dele, né, que é importante a gente sempre observar a cena, quais são os pontos, o que está sendo feito, porque o som, na verdade, ele tem que ter quando você vai trabalhar o tecido sonoro, você tem que ter essa observação. E, normalmente, é legal quando o editor, mesmo o editor que vai fazer a montagem do filme, ele acompanhe as gravações, porque vai facilitar muito a vida dele. E a pessoa do Foley, do som, vai fazer não só a captação, mas quem for fazer o trabalho depois do áudio, né, do som, é importante que a pessoa acompanhe algumas cenas para ter uma ideia da ambiência, do tamanho, começar a pensar no trabalho que ele vai ter, antevendo o resultado. Então, ele já mais ou menos ele já vai vendo como está sendo feito, aí ele fala, pô, que legal, aqui eu vou jogar um reverb, aqui eu vou jogar uma profundidade, pô, essa cena eu vou ter que provavelmente pedir para o ator gravar novamente no estúdio, e vai ter que se dublar, etc. Então, é importante acompanhar a obra desde o início. Perguntas? Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. Então, aí tem essa cena mostrando que, na verdade, o operador de áudio, às vezes, ele tem que correr, né? Eu sempre digo que eu não lembro qual que é esse filme. Eu assisti esse filme, mas eu nunca lembro o nome desse filme. Aqui tem de cowboy, né? Então, eu não lembro agora que filme que é. Mas eu sei que, assim, depois dessa explosão, tanto o Josh Brolin, que é esse cara aqui sem camisa, e esse cara aqui que está aqui com o ancinho, aqui não lembro como é que chama isso, eu sei que eles saem correndo. Então, já deu para a gente sacar que o operador de boom, né, o operador de áudio, ele sai correndo junto, né? Ele está usando o fone de ouvido, né? Ele está monitorando, e ele sai correndo junto. Então, dá para perceber que, assim, nem sempre você fica só parado ali, segurando a haste, né, com aquele saco cheio, às vezes demora, grava cena, grava take 1, grava take 2, grava take 3, aí você fala, putz, a coisa não vai, não para. Então, assim, depende muito da direção também, né? Então, essa é uma das opções também de trabalho. As hastes, na verdade, elas mudam bastante, como elas são telescópicas, né? Então, facilita. Uma outra opção também de trabalho, de captação, muitas vezes o captador, o técnico tem que ficar no chão, dependendo da cena. De repente, nessa cena, a câmera está trabalhando de um perfil mais baixo, de repente, pegando acima das mãos das meninas para cima, pegando um pouco do céu. Talvez, eu estou chutando, porque se o captador está aqui embaixo, se o operador de áudio está aqui embaixo, provavelmente se usasse uma haste em cima, aí vazaria, né? Quando a gente fala que vaza, é quando entra na cena o que não deveria entrar. Então, ele está trabalhando dessa forma. E é legal, porque ele está pegando no manete, não tem haste aqui, né? Existe um manete, como se fosse um revólver, e ele consegue captar bem o áudio dessas meninas, porque, claro, o equipamento que ele está usando é top, né? Tenho quase certeza disso. E o tipo de diálogo delas parece um diálogo amistoso, tranquilo. Então, não tem muita projeção de voz, mas, mesmo assim, nessa distância, dá para captar um som bem bacana. Então, são algumas opções. Não utiliza a haste por causa disso. Ele poderia também, de repente, ficar aqui desse lado direito ou esquerdo, com a haste para baixo, com o microfone para cima, talvez, mas resolveram fazer dessa forma. Eu acho que fica mais legal assim. E aqui o tipo de captação que é bastante importante, que ajuda muito quem vai fazer a finalização do filme com relação ao som, que é você ter um material que, para vídeo, a gente chama de stock shot.
Então, por exemplo, novela, como é que a gente faz? O câmera vai um dia antes para o local, vamos supor, vai gravar a novela do Manuel Carlos, que, claro, Rio de Janeiro, Leblon, Ipanema, praia. 1 ou 2 câmeras vão para a rua, um auxiliar, ele começa a fazer stock shot, ou seja, ele começa a gravar imagens da praia, carros indo, carros vindo, pessoas indo e voltando na praia. Se a cena for numa floresta, por exemplo, ele vai para a floresta para pegar planos gerais, planos mais fechados, um pouco de arbusto, um pouco de mato, ou seja, você precisa disso para fazer a edição depois, você pode utilizar. E no caso do áudio, é a mesma coisa. Nós precisamos ter amostras do áudio da ambiência do local que será gravado. Então, daí você pode pensar assim, mas isso a gente pode pegar aí, né, os efeitos sonoros, sempre tem lá floresta, estrada, cidade, praça, ruídos diversos, né? Mas não é a mesma coisa. Daria muito mais trabalho você pegar um som desse e trabalhar ele com os efeitos, os plugins, para poder tornar o som real. Essa realidade, e aí vale mais a pena você fazer a gravação. Então, aqui, qual o microfone que ele está usando? Muito provavelmente ele está usando um omnidirecional, porque ele precisa da ambiência. E como aqui na frente nós temos uma igreja, eu estou imaginando que talvez seja importante ele ter uma captação, ter uma amostra no momento das badaladas, por algum motivo, né? De repente, talvez ele não tenha motivo nenhum, mas aí o que ele faz? Ele pega e ele vai trabalhar com essa base de som que ele precisa ter. Então, assim, 5 minutos, 6 minutos, sai um pouco daqui, vai para o outro lado da praça, volta, grava com badalada, sem badalada. Então, assim, é um material que você pode utilizar, porque eu já passei por isso. É horrível você editar vídeo, você editar programa, você editar qualquer coisa, e você precisar de um determinado tipo de ruído, e você não ter esse ruído. É horrível. Então, aqui um outro exemplo também, né? Dá para imaginar que ele está gravando um pouco do som, tem bastante vento, né? Aliás, na TV Globo a gente chamava isso aqui de Priscila, né? Por causa do TV Colosso, né? É importante esse windshield aqui, para a gente não ter... a TV Colosso é a Priscila. E aí a gente tem, ele está usando o manete, né? Não está usando o haste, e ele provavelmente está captando um pouco de som, um pouco de vento e tal, ou seja, alguma cena que vai rolar aqui. E ele está gravando, inclusive, direto na câmera. Você pode fazer isso também. No caso, no celular também, você pode gravar direto no celular. Enfim, né? Ou se está trabalhando com alguma câmera da linha da Canon, né? Da Sony, da Panasonic, a linha Alpha, né? A Lumix, da Panasonic, que é legal, viu? Umas câmeras novas são assim sensacionais. Então é isso, ele tem uma facilidade hoje, a gente tem uma facilidade hoje de gravar esse tipo de som. Antigamente a gente tinha os gravadores pesadões, né? Então hoje é muito mais fácil. E útil, são 5 minutos de gravação que você faz do ambiente que salva a sua vida depois na hora da edição, né? Provavelmente salva a sua vida.